Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre, acho que foi o último recente lançamento da Marvel nos cinemas, né? Que foi Homem-Formiga Quantumania. Eu sei que esse filme estreou nos cinemas lá em fevereiro, mas eu ainda não tinha tido tempo de assistir esse filme pra poder fazer vídeo pra vocês. Então agora, hoje, nós vamos ter aí a crítica sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Que assim, tá dando o que falar e eu realmente também tenho algumas opiniões que pode ser que não agrade muitos de vocês. Mas enfim, vamos lá. Então antes de começar, se você é um fã da Marvel, já te peço pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você ficar por dentro de todas as outras novidades, porque sempre que tem lançamento novo da Marvel a gente faz vídeo por aqui. Então ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo sobre o universo da Marvel. Deixa seu like aqui nesse vídeo também, que me ajuda bastante, assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo e pode divulgar o meu canal pra mais gente, e assim eu trago mais vídeos sobre Marvel pra vocês. E também me acompanha nas minhas redes sociais, que sempre que a gente tem novidade de trailer aí, de filme e de série da Marvel, eu também conto primeiramente pra vocês nos meus stories lá no Instagram. Então chega de papo, roda a vinheta e vamos falar sobre Homem-Formiga Quantumania. Em Homem-Formiga Quantumania a gente vai explorar, acho que dá pra gente falar assim, e começar a conhecer um outro reino, né, um outro lugar que ainda não tinha sido explorado dentro do universo da Marvel, que é o Reino Quântico, que tá diretamente aí ligado, né, com o Homem-Formiga, com a história do Homem-Formiga, do Hank Pym, que faz parte dos personagens que rodeiam aí, né, o Homem-Formiga e enfim, então a gente vai explorar mais aí sobre o Reino Quântico, né, conhecer mais, porque o Scott, a Hope, a Janet, o Hank e a Cassie acabam sem querer dentro desse Reino Quântico. Só que esse Reino Quântico, ele não é assim as mil maravilhas quanto como eles imaginavam que seria, né, que seria tão fácil assim explorar ele, ou que seria como a gente imagina. Então lá dentro vão ter várias ameaças, e é aí que a gente vai ter nesse filme nosso grande vilão desse filme, que na verdade ele vai estar sendo o vilão, tá começando a ser construído para ser o grande vilão de toda essa fase 4 da Marvel, né, a nova fase, que é o Kang. Até que eu já falei aí do Kang, né, que ele que é o grande vilão desse filme do Homem-Formiga. Vale lembrar pra vocês falar que assim, é bem importante você assistir a série do Loki, tá? Pra você poder assistir aqui o Homem-Formiga, porque é lá que vai explicar direitinho quem que é o Kang, por que ele é tão poderoso assim e por aí vai. Eu acho que dá pra ter uma pincelada nesse filme do Homem-Formiga, eu acho que a gente tem, mas a explicação profunda mesmo pra você saber quem é o Kang, por que ele vai ser um vilão tão temido dentro da fase 4 da Marvel, tá na série do Loki. Então se você ainda não assistiu, mas tá querendo assistir o Homem-Formiga Quantumania, recomendo que antes você assista a série do Loki, tá bom? É uma série bem boa. Eu acho que ela é uma série mais complexa do que as outras que a gente teve da Marvel, falando honestamente. Pra mim, Loki e Cavaleiro da Lua são as duas séries que são mais complexas dentro da Marvel, porque é muita coisa que você tem que estar prestando muita atenção, principalmente no que eles vão te explicando, pra você poder entender tudo que tá acontecendo lá no final da temporada. Mas é uma série muito, muito boa, então recomendo que vocês assistam. E assim, não é um spoiler, uma dica. Reassistam também o primeiro filme do Homem-Formiga, porque tem um personagem lá do primeiro filme do Homem-Formiga que aparece nesse terceiro, então é legal vocês assistirem o primeiro pra vocês poderem estar com tudo fresquinho pra assistir esse terceiro, beleza? E eu já te aviso também que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre Homem-Formiga Quantumania, até porque, como eu falei pra vocês, tá sendo um filme polêmico, eu também tenho algumas opiniões um pouco polêmicas pra contar aqui pra vocês, pra comentar, e também eu acredito que já tenha dado tempo de todo mundo assistir esse filme, porque faz um bom tempo que ele saiu nos cinemas, então por isso que no vídeo de hoje nós teremos um vídeo com spoilers sobre Homem-Formiga Quantumania. Bom, a primeira coisa que eu sei que muita gente tá falando, tá comentando, e eu queria começar logo de cara comentando, porque pra mim foi um ponto positivo, pelo menos uma coisa que eu gostei nesse filme do Homem-Formiga, foi a escolha da atriz nova que tá interpretando a Cassie, que é a Kathryn Newton. Ela é a nova atriz que tá fazendo a Cassie, a filha do Homem-Formiga, porque lá em Ultimato a gente teve uma outra atriz que fazia a Cassie, que era a Emma Furman.
Só aí, assim, eu gosto dessa nova atriz, tá? Da Catherine Newton, porque quando a gente assistiu o Ultimato, não deu tempo da gente se apegar naquela atriz como a Cassie, sabe? Ela só aparece na cena que enrola o reencontro do Scott com a Cassie, né? Que aí ele vê que ela já tá adulta ali, perto... Ela já tá adulta ali, né? Inclusive, não faz muito sentido a idade dela, que nesse filme, se a gente pensar que lá em Ultimato ela já aparece adulta. Aqui ela ainda tá com uma cara meio de adolescente, então pensando muito bem agora não faz muito sentido. Mas enfim, falando da atriz em si, eu gostei dessa atriz nova, porque como eu falei, não dá tempo daquele em Ultimato de você se apegar de fato a personagem, porque eu acho que a personagem não tem nem fala lá em Vingadores Ultimato, então a gente nem viu a atriz interpretar a Cassie realmente pra gente olhar e falar, não gostaria que trocassem a atriz e coisa do tipo. Então eu gosto da escolha dessa atriz nova, eu acho que ela encaixa muito melhor com a Cassie, e eu gosto dela. Pra mim ela tem realmente todos os traços ali, as coisas bem parecidas com a Cassie mesmo, e gostei bastante da atriz. E aí assim, esse filme do Homem-Formiga, eu não acho que ele é de todo ruim, eu não acho que ele seja péssimo, eu acho que tem outras coisas que a Marvel lançou recentemente que são muito piores, como por exemplo, acho que a gente pode falar da série da Miss Marvel. Eu acho que a série da Miss Marvel é bem pior do que esse filme aqui do Homem-Formiga, então não acho que esse filme do Homem-Formiga seja de todo ruim, só que tem alguns pontos, tem algumas coisas que não faz o menor sentido o modo como eles resolvem aqui no filme. Então a gente pode começar, por exemplo, logo de cara falando da Vespa. O filme se chama Homem-Formiga e a Vespa, e a Vespa praticamente não tem destaque nenhum dentro desse terceiro filme do Homem-Formiga. Ela não tem uma importância nenhuma. Na verdade, a Janet, que é a mãe da Hope, né, que é a nossa atual Vespa, a mãe dela tem mais destaque, mais importância dentro do filme do que a própria Hope. A importância da Hope é o quê? 2 vezes quando ela salva o Scott. Eu acho que é isso, não é? Porque se a gente olhar o resto do filme, ela não tem importância nenhuma. Então, o nome do filme já não condiz com a história e com o protagonismo que eles dão dentro do filme. Aí, assim também, esse filme do Homem-Formiga, ele é um filme que não agrega em nada pro nosso herói, né? Essa é a verdade, não agrega em nada no Scott, porque o Scott, a gente começa ele vendo que ele tá... Não é um pouco confuso, ele tá basicamente querendo se aposentar como super-herói. Eu acho que dá pra gente falar assim, depois de todos os acontecimentos de Vingadores Ultimato e tal, ele ajudou os Vingadores a salvar, né, o planeta lá do Blip, enfim. Então ele acha que ele já fez o suficiente e ele não quer mais ser um Vingador, ele só quer viver a vida dele normalmente. A gente vê que ele escreveu um livro, inclusive, tá fazendo sucesso assim, e por aí vai. E inclusive essa foi uma parte que eu gostei, que a gente viu mais um lado depois do que aconteceu lá em Ultimato, né? Depois do Blip, que as pessoas voltaram, né, lá pra onde elas tinham desaparecido. Depois que essas pessoas voltaram, o que aconteceu, como tá o mundo, a gente vê da cabeça de um outro personagem, vendo tudo isso, a cabeça do Scott de olhar e não querer mais ser herói tanto assim, e da Cassie querer continuar ajudando muitas pessoas porque ela vê que o mundo tá muito caótico, né, que como a gente já viu lá um pouquinho em Falcão e Soldado Invernal, nesses 5 anos a maioria das pessoas perderam seus empregos, perderam suas casas, e o governo não tá fazendo nada pra ajudar essas pessoas, né, por uma coisa que não foi culpa delas, literalmente. Então a gente vê que a Cassie quer ajudar e o Scott não quer mais saber dessa vida. Só que a gente chega no final do filme e acho que a cabeça dele não muda muito, sabe? Ele ficou feliz de ajudar dentro do reino quântico, né, de ajudar a derrotar o Kang. Só que aí a fala dele no final é praticamente quase que a mesma coisa do que a gente tem lá no começo. Então o Scott não tem mudança nenhuma durante esse terceiro filme do Homem-Formiga. Então é por isso que eu falei pra vocês que não acrescentem nada no nosso protagonista, porque normalmente esses filmes solos de heróis, a gente vai vendo uma evolução deles, né? A gente vê eles passando por alguma coisa e eles aprendendo, eles evoluindo, ou evoluindo trajes deles, evoluindo os poderes deles e por aí vai. E é uma coisa que não tem nada disso aqui no Homem-Formiga, a não ser daquelas formigas robóticas, não é isso? Que o Hank que cria, aquelas formigas lá. Mas não é uma coisa que também não é uma evolução do Scott, não é uma evolução do nosso protagonista. É uma evolução de um outro personagem
que é mais terciário dentro do filme. Então, pro nosso protagonista não acrescenta em nada. A Cassie tem um desenvolvimento muito mais legal do que o Scott, se a gente for ver, porque a gente vê que ela realmente tá aprendendo aí a se tornar, a poder assumir futuramente o negócio aí de Homem-Formiga, né? Ela pegar o cargo dele futuramente. Inclusive, até falando disso, era uma coisa que todo mundo tava esperando, que alguém fosse acabar morrendo nesse filme, né? Principalmente o Scott. O maior boato é de que o Kang poderia matar o Homem-Formiga nesse filme, até porque o Kang é muito, muito poderoso, mas eu vou falar sobre essa parte nesse filme daqui a pouco. Então a gente tava com essa expectativa de que alguém fosse morrer e também ninguém morreu. Então essa evolução da Cassie, a Cassie começar a aprender a se tornar heroína e enfim, ter um traje e por aí vai, serve pra quê? Se o Scott continua ali como Homem-Formiga. Não serve pra muita coisa, entende? Então, não tem uma evolução do nosso protagonista aqui dentro desse terceiro filme. Mas eu gosto de algumas outras coisas, eu gosto da trajetória que a gente tem no filme, dos nossos personagens, tá? Falando assim do Scott nem tanto, porque como eu falei pra vocês, ele não acrescenta muita coisa, porque não tem uma evolução em cima dele. Mas eu gosto aí da trajetória da Cassie, a Hope também quase não aparece. Gosto bastante de ver da Janet, porque a gente vê muita coisa do que a Janet sofreu não, do que ela viveu dentro do reino quântico e ninguém sabia, ela nunca contou pra ninguém, porque ela viveu lá por 30 anos, né, ela acabou lá dentro. Então a gente vai conhecer mais de tudo que ela passou, enfim, e que inclusive ela já conhecia o Kang e ela já sabia da ameaça que o Kang poderia ser aí para o planeta, para o universo, para o multiverso. Então a gente vai conhecer mais a história dela, que eu gosto também. Não, assim, até a gente chegar ali na parte do Kang, de quando o Scott derrota o Kang, eu gosto da nossa trajetória, só que ele é um filme que ele não, vamos falar assim, os protagonistas em si não sustentam o filme, porque tudo gira em torno da gente ver sobre o Kang, o porquê que o Kang tá sendo uma ameaça dentro do reino quântico e enfim. Só que sem o Kang a gente não ia ter história, não ia ter um filme legal aqui dentro de Homem-Formiga. Então o filme ficaria perdido, entendeu? Tudo gira em torno do Kang, o que não deveria ser, porque o filme é do Homem-Formiga, não é o filme do Homem-Formiga e não do Kang. Então o filme não deveria girar, tudo que acontece não deveria ser por causa do Kang. Gosto também da explicação aí, gente, da explicação de quem é um MODOK, que no caso é o Darren, que pra quem não lembra, ele foi o Jaqueta Amarela lá do primeiro filme do Homem-Formiga, né, que era o vilão, ele que vira o MODOK aqui nesse terceiro filme. Assim, eu fiquei muito surpresa, não achei que ele que fosse voltar, entendeu, e ser o MODOK, só que realmente muita gente tá criticando que a aparência dele aqui no filme não tem nada a ver com o que a gente tem nos quadrinhos, porque nos quadrinhos dá pra ver pelas fotos que ele é meio asqueroso, ele é bem feio, é um bicho estranho, entendeu? E aqui a gente só tem a cara do Darren ali dentro do MODOK, então muita gente não gostou, mas eu gostei da revelação de quem é o MODOK, entendeu? Eu não sei se eu gostei muito ou não das características, assim, do traje dele, enfim, como ele é, mas eu gostei de quem é a pessoa. E aí, como eu tava falando pra vocês que eu ia chegar na parte de Kang aqui dentro de Homem-Formiga e a Vespa, gente, o principal que eu tenho pra falar sobre essa parte é que, assim, o Kang, desde o Loki, ele tá sendo apresentado como uma grande ameaça para o multiverso, porque o Kang é um personagem muito forte que com um estalar de dedos ele pode acabar com o universo inteiro. Muito mais pessoas morreriam do que quando foi lá o Thanos, por exemplo. Então por isso que ele é uma ameaça muito maior. A gente sabe, a gente viu em Loki ele contando que existem várias variantes dele, né, várias versões dele, e que a versão do Loki, no caso, também é a versão menos pior dele. Então agora a gente tá começando a conhecer outras versões do Kang. Inclusive essa a gente vê que realmente ele já é um pouco pior do que a versão lá do Loki, porque ele tá disposto, inclusive ele começa realmente a torturar a Cassie pra convencer o Scott a roubar o negócio dele lá, pra ele poder ligar a nave e fugir, né, e sair do reino quântico. Então assim, o Kang sempre foi apresentado desde o início
como um vilão muito poderoso, entendeu? E um vilão que vai ser temido por todo mundo e que ninguém sabe ao certo, inclusive, como que vão fazer para derrotar ele. Porque se para derrotar o Thanos precisou de todos os super-heróis do universo, vocês imaginam para ele derrotar o Kang? Acho que a gente vai precisar de todos os super-heróis do multiverso, entendeu? Acho que pode até juntar todos os Homens-Aranha aí nesses filmes aí de novo. Então, o Kang é muito forte. E aí, a maneira como derrotam ele... Primeiro, derrotam ele aqui no Homem-Formiga. Essa é a parte pra mim que eu já olho e falo, como que derrotam o Kang? Não tem como. E ele ainda é derrotado por formigas. As formigas robóticas que são comandadas pelo Hank. Não faz o menor sentido. Não faz, porque isso só meio que mostra ou dá a impressão de que o Kang, na verdade, não é tão poderoso assim. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que o Kang é sim muito poderoso. Então, não gosto nem um pouco desse final, porque como eu falei pra vocês, o Kang acaba sendo taxado lá no final como se ele não fosse tão poderoso assim. Porque assim, gente, eu gosto do Homem-Formiga, ele é um super-herói muito legal. Só que ele não é o super-herói mais forte que a gente tem dentro da Marvel, vamos falar a verdade. A gente tem super-heróis muito mais fortes do que o Homem-Formiga. Então não faz sentido o Homem-Formiga conseguir derrotar o Kang. Como eu falei pra vocês, primeiro que inicialmente quem derrota ele ali a primeira vez são as formigas do Hank, não é nem o próprio Scott que derrota ele. E aí depois ele também bate lá no Kang, né? Que ele tá ali batendo no Kang, e aí ele fala que ele não precisa ganhar, só basta os dois perderem, o Scott e o Kang perderem, e aí a Hope pega e salva o Scott, e é assim que o Kang morre, e o Kang é derrotado. Então não faz sentido, gente, desculpa, pode ter gente que ame o Homem-Formiga, que adore ele, enfim, mas se a gente for olhar, eles não são os super-heróis mais fortes que a gente tem dentro da Marvel. Pra mim, eles são um dos mais fracos, então não faz sentido eles ganharem do Kang. E aí, como eu tô falando do Kang, essa versão do Kang que a gente conhece em Homem-Formiga, acho que a gente já pode começar a falar, e a gente vai falar agora, sobre as cenas pós-créditos, que são duas cenas pós-créditos aqui em Homem-Formiga Quantumania. E a primeira cena é a cena em que aparece lá 3 versões do Kang. Gente, eu sei que cada uma daquelas versões tem um nome, só que agora eu não lembro o nome deles, tá? Inclusive tem um deles ali que é o mais velho de todos os Kangs, e ele que eu acho que seria o mais poderoso, se eu não me engano, ou que manda em todo mundo, é alguma coisa assim. Mas eu não lembro o nome deles agora, honestamente falando. Enfim, a gente vai ver então ali que esse Kang, que é o Kang mais velho, ele simplesmente convocou todas as versões do Kang que existem no multiverso. E aí a gente vai ver várias versões do Kang ali reunidas para alguma coisa que a gente não sabe ao certo o que é. Inclusive nessa parte a gente vê eles falando que aquele que foi exilado acabou morrendo, aquele que foi exilado foi derrotado. Aquele que foi exilado é o Kang que a gente conhece aqui em Homem-Formiga, porque realmente esse Kang fala que ele foi exilado. Porque ele queria acabar com as ramificações, né? Assim como a versão do Kang, que é aquele que prevalece, que é o Kang da série do Loki. Ele também queria acabar com as ramificações e ter uma única linha, um único universo existindo, não ter esse multiverso. Só que pelo que dá para entender, esses outros Kangs, eles não concordam, né? Eles gostam da questão aí de multiverso, de ter multiverso. Porque acho que na cabeça deles, quanto mais multiverso, mais conquista eles têm, né? De que eles são conhecidos por serem conquistadores. Então, quanto mais multiverso, mais universos, mais conquistas eles têm. Então, por isso que o Kang, que a gente conhece aqui em Homem-Formiga, foi exilado e que ele acabou morrendo. E aí que todos eles se reúnem, né? Mas como eu falei pra vocês, a gente ainda não sabe o propósito disso, o porquê que teve essa reunião de todos os Kangs. Eu acho que isso a gente pode ver mais em Loki, ou talvez não, ou talvez fique pra algum próximo filme aí da Marvel que tenha mais a ver aí com a questão do Kang. Mas eu acho que uma das coisas aí que eles podem estar tramando aí, ver como que eles vão conquistar, ou falar, ó, teve um Kang nossa aqui, uma versão nossa que foi derrotada, então a gente tem que tomar cuidado. Eu não acho que essa vai ser a preocupação deles, não. Mas enfim, essa cena aí é bem interessante, tá? Inclusive ver
todas essas versões do Kang reunidas e eu tô muito curiosa para ver o que eles estão tramando. E depois disso nós temos uma segunda cena pós-crédito aqui, que essa está diretamente ligada com o Loki, em que a gente vai ver mais uma versão, mais uma variante do Kang, só que essa variante tem o nome de Victor Timeline, que basicamente ele seria uma versão do Kang que construiu um império na Terra. Acho que dá pra gente falar assim, né? Ele basicamente construiu o próprio império dele na Terra, então todo mundo apoia muitas ideias dele e, enfim, todo mundo gosta muito dele. E aí, quando a gente vê que ele tá ali falando, né, se apresentando pra todo mundo, e enfim, mostra o nosso queridíssimo Loki ali junto com o personagem do Owen Wilson, que eu esqueci qual é o nome do personagem dele dentro de Loki, vocês me perdoem, mas aparece ali os dois, que eles sabem, então, que aquela variante do Kang está ali. Só que aí a gente vê que o Loki, ele tá com uma cara bem de medo referente ao Kang, né? E ele, gente, honestamente falando, essa cena pós-crédito, eu não achei onde eu tava assistindo, então eu tive que procurar no YouTube. E as cenas que tem no YouTube, eu quis dar na cara de todo mundo, porque as pessoas falam em cima de quando aparece o Loki ali falando, entendeu? Então não consegui entender o que o Loki fala, mas a gente vê que o personagem lá do Owen Wilson fala, fica meio tipo, mas como assim você tá estranhando, você tá com uma cara meio de medo, e a gente vê que o Loki sabe que aquela versão do Kang é muito, muito, muito poderosa, assim como a gente sabe que ele é realmente muito poderoso nos quadrinhos. Só que aí resta dúvida, por que o Loki tem tanto medo dessa versão do Kang? Porque se a gente for pensar, o Loki ainda é um deus. Tudo bem que ele é o deus da mentira, mas ele ainda é um deus, né? Então, por que ele teria tanto medo assim do Kang, dessa versão do Kang, se ele é um deus? Essa é uma resposta que provavelmente a gente só deve ter na segunda temporada de Loki. Inclusive, não tenho dúvida nenhuma de que essa cena pode estar dentro da segunda temporada de Loki. Mas já é uma coisa aí pra gente ir pensando e pra gente ir dando uma analisada, né? Que a gente vê que o Loki fica muito assustado quando vê o Victor Timeline, mas resta saber o porquê. Bom, gente, basicamente o que a gente tem pra falar sobre Homem-Formiga é que, assim, ele é um filme legal, né, de assistir, assim como todos os filmes do Homem-Formiga, porque vamos falar a verdade, os filmes do Homem-Formiga são legais de assistir por causa do Homem-Formiga. Mas ele é um filme que não acrescenta em nada pro personagem e que, na verdade, não é um filme sobre o personagem, é um filme mais sobre o Kang do que sobre o Homem-Formiga. Então não acrescenta em muita coisa pro nosso personagem. Acho que a gente podia ter um filme chamado Kang, sei lá, o Conquistador, acho que caberia muito mais dentro da história que a gente teve do que Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, porque realmente não faz o menor sentido, não acrescenta em nada ali dentro do nosso personagem. Recomendo que vocês assistam, até porque não tenho dúvida de que muita coisa que a gente tem aqui em Homem-Formiga Quantumania deve estar ligada nos próximos acontecimentos aí que a gente vai ter referente ao Kang, né? E a questão também aqui do Homem-Formiga é que eu não acho que ele seja um dos melhores filmes, até porque, assim, gente, o forte do Homem-Formiga são as duas cenas pós-crédito, e não tem como um filme se sustentar apenas nas cenas pós-créditos, né? Não dá pra gente falar que um filme é bom, maravilhoso, quando ele é todinho baseado e sustentado em cenas pós-crédito. Não tem como a gente falar que esse filme é bom ou maravilhoso, mas eu não acho que ele seja o pior filme da Marvel, tá? Eu acho que a gente tem outras coisas da Marvel que são piores, como eu falei pra vocês. Se você assistiu Homem-Formiga Quantumania, conta pra mim nos comentários o que você achou, o que você achou dessas cenas pós-créditos, o que você acha que pode acontecer depois delas. E quando sair a segunda temporada de Loki, que sair esse ano ainda, vai ter vídeo aqui no canal falando aí com vocês pra gente comentar sobre todos os acontecimentos de Loki. Então, pra você não perder esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo sobre Marvel por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nada. Deixa seu like aqui nesse vídeo também, que me ajuda bastante, assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo e pode ajudar a divulgar o meu canal pra mais gente. Eu trago mais vídeos sobre Marvel aqui pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo.